Começamos o nosso último tema do capítulo 3, que trata do equilíbrio de partículas em três dimensões. Ainda nessa aula, nós vamos fazer algumas considerações para projeto também. Então, eu vou falar um pouco da teoria de equilíbrio, depois nós fazemos aqueles exercícios que o livro traz, entre aspas, resolvidos, e dessa vez vocês vão perceber isso muito claramente. A quantidade de etapas que ele pulou é indescritível. É a mesma coisa que ele não tivesse resolvido. Então, mais do que nos outros capítulos, a resolução desses exemplos que ele traz é fundamental dessa vez. E vocês percebem que nós já estamos na metade do semestre. Então, praticamente a grande parte do conteúdo fundamental já passou e agora nós estamos traçando uma rota mais rápida. Assim que nós encerrarmos esse capítulo 3.5/6, nós vamos começar o capítulo 4 e em uma aula nós vamos terminar ele. E provavelmente assim vai acontecer com os demais. Então, é fundamental que vocês comecem a acelerar o estudo de vocês, porque o capítulo 3 é muito denso. E todo o conteúdo desse capítulo é requisito, ou é um pré-requisito para seguir. Se vocês não sabem isso, não precisam nem abrir as próximas aulas, porque é essencial. No caso, o capítulo 4 ainda conseguimos seguir, mas a partir do 5 não. Então, revisem e anotem tudo que for necessário. Bom, a partir de agora começamos então aqui a nossa parte teórica, que é muito curta dessa vez, e logo nós vamos seguir para a resolução de alguns exercícios. Então percebam que nós vamos tratar novamente de equilíbrio. Então tudo que foi falado em um momento anterior continua sendo válido. Eu tenho um somatório de forças, como agora eu estou em três dimensões, então eu tenho um somatório vetorial, que é dado na sua forma escalar em três partes, em x, em y e em z. E a partir disso, eu posso demonstrar esse equilíbrio quando eu igualo essas equações a zero, na sua forma vetorial ou na sua forma escalar. Tudo que era válido para duas dimensões continua sendo válido para três, mas vai haver uma pequena diferença quando a gente pensa nas reações de apoio. As reações eram coisas muito fundamentais quando nós tratávamos do equilíbrio em duas dimensões. Desconsiderar uma reação era algo que levava ao erro no seu dimensionamento. De modo um pouco diferente agora, nós vamos conseguir traçar rotas para sempre desconsiderar as reações. E não por isso que nós vamos ignorar essas reações. Então, eu continuo com aqueles três tipos de apoio. Eu tenho um apoio que é móvel, um apoio que é fixo e um apoio que é o engaste. Toda vez que eu tiver um apoio móvel, esse tipo de apoio só possui uma reação, que é uma reação vertical. Isso quer dizer que ele pode deslizar por um plano, mas não pode adentrar a esse plano, né? Supondo aqui que essa bolinha pudesse deslizar, ela não conseguiria entrar dentro desse plano. Então ela teria uma reação unicamente vertical ao plano, ou ortogonal a esse plano. Então, toda vez que você tiver um apoio que é móvel, que não é um apoio comum, inclusive, né? Percebam que não é uma situação que vai acontecer com frequência. Inclusive, ela nem é considerada aqui nesses desenhos. Aqui eu só tenho o apoio fixo, na verdade. Mas eu estou colocando esse apoio porque, nas nossas considerações em engenharia civil,
na análise de vigas, pórticos, nós temos esses tipos de apoio para fazer uma análise isostática. Então, por mais que não é o que vai acontecer na realidade, é interessante fazer esse comentário. Então aqui ele vai considerar, na verdade, apenas os apoios fixos. São aqueles que são presos, né, de certa forma aqui, e permitem, ou melhor, impedem os movimentos no plano e contra ele. Então, a partir disso, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma estrutura presa, na verdade isso aqui é uma estrutura basicamente engastada, né? Ela está presa ao seu apoio, no caso ao seu plano. E o que vai acontecer? Ela não pode se movimentar no eixo X, não pode se movimentar no eixo Z, que é o plano. E ela não pode subir nem descer no eixo Y, que é a cota. Então, o que isso quer dizer? Ela não sai de onde ela está. Então, se eu empurrar para um lado, ela tem reação. Se eu empurrar para o outro, ela tem reação. E aí isso gera, então, que estruturas desse tipo, que são os engastes, eles possuem reações em todos os eixos, porque eles não podem se movimentar em nenhum desses eixos. Então, toda vez que nós formos considerar uma estrutura presa ao seu plano ou presa a uma outra estrutura de modo que ela não possa se movimentar, eu vou ter um apoio desse tipo. Esse tipo de apoio gera então reações verticais e reações nas direções principais do plano, tá? Agora percebam o seguinte, nós podemos rotacionar esse sistema cartesiano. Então, quando eu rotaciono minhas coordenadas retangulares, eu rotaciono esses eixos também. Então, eu posso ter essas reações dadas em outro eixo diferente deste daqui, né, de acordo com a minha análise. Um outro elemento que é comum que vocês estão vendo é quando eu tenho uma barra e um colar pode deslizar ao longo dessa barra. Perceba que nessa situação a barra não pode subir e descer e não pode vir para a frente ou para trás. Ela só pode andar da esquerda para a direita. Então quer dizer que o movimento em X está liberado, mas o movimento em Y e Z não. Então eu tenho reações aqui em Y e Z. Vocês vão ver, como nós já vimos anteriormente, que nós sempre temos sistemas desse tipo inclinados. Inclinados com ângulos dos cossenos diretores em todos os eixos. A que isso leva? Leva a que eu não tenho uma barra onde eu vou ter reações nos eixos. Essa reação vai estar em função de algum vetor unitário no espaço. Então percebam que a situação é um pouco mais complexa do que isso aqui. Nesse capítulo especificamente, é interessante pensarmos em softwares e erros, porque a maior justificativa do não aprender esse tipo de coisa vem daquela frase: você vai jogar num programa e ele vai resolver. Só que se você não sabe o que você está fazendo, o programa não vai resolver, porque você vai colocar as coisas nos lugares errados. Então, até para fazer esse simples passo, você precisa saber o que você está fazendo. As coisas não são tão simples quanto parecem. Na verdade, não é tão trivial como as pessoas pensam. E para isso, o que nós precisamos saber? Modelar os problemas. Você precisa saber modelar. Geralmente os programas têm uma física básica, mas a modelagem depende do indivíduo que vai utilizar. Também precisamos saber colocar os dados do problema que nós vamos analisar. E uma outra coisa que é fundamental também é interpretar os resultados. Porque os resultados geralmente são numéricos ou gráficos, né? Eles não vêm escrito o que você precisa fazer ou como. Então você precisa saber interpretar. E ao longo, né, dessa disciplina, ao longo da Estática 1,
vocês vão ver, de um modo geral, os principais gráficos, as principais interpretações numéricas que nós precisamos. E aí, a partir disso, nós podemos fazer uma coisa muito interessante nesse capítulo, que é determinar as minhas forças em função de novas direções. Então, quando eu tenho novas direções, eu posso dizer de modo geral que eu tenho uma forma vetorial, que é aquela mesma forma vetorial lá de cima. Eu tenho um somatório de forças iguais a zero. E de um modo mais específico, eu posso ter aqui F1 mais F2 mais F3, F4, até um Fn, e esse somatório precisa ser zero. Mas aqui eu tenho um somatório necessariamente vetorial. Eu tenho uma forma escalar de fazer esse somatório, que não é necessariamente aquela forma escalar ali de cima, mas é uma forma escalar nova, que eu posso escrever assim. É o somatório das forças. Na verdade, eu vou até tirar o símbolo vetorial. Somatório das forças FR igual a zero. Esse R é, na verdade, a direção que eu estou somando. Por isso que eu coloquei aqui embaixo essa nova equação, essa nova forma, que são as forças na direção Rn. Então, eu tenho diversas direções possíveis, e aqui é interessante até usar essa figura. Observem que eu posso somar as forças que estão na vertical, mas ao invés do vertical eu posso escolher outra direção, por exemplo, a direção da barra. Então as coisas se modificam. Então essa é a ideia, utilizar novas direções. E aí, quando eu faço isso, eu vou escrever uma equação bastante comum para vocês, pelo menos teoricamente, que é uma equação que depende do produto escalar. Então agora eu tenho a minha força F1, mas eu quero decompor essa força na direção de R. E aí a mesma coisa eu vou fazer com F2. Eu vou decompor F2 na direção de R. E a mesma coisa eu vou fazer com F3. Até encontrar minha força Fn, ou melhor, não encontrar, até decompor a minha força Rn, porque eu já sei qual é, e o somatório disso vai ser zero. Por quê? Independente da direção, eu preciso ter equilíbrio. Então, se eu somo as forças em x, elas precisam se anular. Se eu somo em y, elas precisam se anular. Se eu somo em z, também. Agora, se eu somo em r, também. As forças vão estar em equilíbrio em qualquer direção. Por isso que essa equação é válida. Uma outra coisa que não está aqui, mas que também é relevante, é que eu posso dar esse somatório aqui em uma forma vetorial, mas uma forma vetorial um pouquinho diferente. Que agora ela vai ser em função dos vetores unitários, que nada mais é do que a abertura, né, dessa expressão que está ali na frente. Somatório das forças igual a zero. Então é a mesma coisa, mas para deixar mais completo eu vou colocar isso aqui também. Então percebam que na teoria todas essas expressões são iguais, elas não têm diferença nenhuma. A única que fundamentalmente tem diferença é essa daqui, porque aí eu estou somando em outra direção. Mas isso é o que nós fizemos, né, para decompor as forças. A diferença é que nós fazíamos em uma direção, em outra direção. Agora nós estamos fazendo em uma direção
específica que nós vamos escolher. Antes não era uma escolha muito que nossa, era aquilo que era dado de certa forma quase que obrigatoriamente, né? Agora não, agora passa a ser uma escolha nossa. Bom, a partir disso, nós concluímos toda a teoria desse capítulo. Então, aqui nesse ponto, nós finalizamos praticamente todas as expressões necessárias para encontrar o equilíbrio de partículas em 2, em 3 dimensões, encontrar suas forças, escrever suas expressões vetoriais, escrever suas forças em formas de escalares, decompor os seus vetores força e posição, um em função do outro, um sobre o outro, e nas formas de lei dos cossenos, como na forma de coordenadas cartesianas com vetores unitários. Então fizemos muita coisa até aqui, mas agora, como sempre, as coisas vão mudar um pouco de figura. Então, os problemas que nós vamos começar a ver são mais próximos da realidade, são mais complexos. E dessa vez são problemas que não podem ser decompostos, ou melhor, não podem ser simplificados para 2 dimensões. Dessa vez isso não vai ser mais possível. Percebam que se você pegar um livro de Física 1, do Dias, que é um livro muito bom, do Halliday, do Nussensweig e outros, vocês vão ver que os problemas, de um modo geral, são sempre em 2 dimensões. Eles não costumam avançar para essa área tridimensional com muita frequência. São poucos e são simples. Tem coisas que nós não conseguimos fazer em 2 dimensões. Então, é fundamental que vocês entendam isso. E também é fundamental que vocês percebam quando um problema pode ser simplificado para 2 dimensões. Então, começamos. Exemplo 3.7. E aí nós temos a figura. Eu coloquei aqui em unidades do sistema internacional. Então, nós vamos utilizar essa numeração acima, né, do que está escrito aí. Estão faltando alguns ainda. Então tem aqui 2.4, aqui é 1.2. Ok, agora nós temos todos eles. E aqui eles estão dados em metros, tá? Todas essas medidas que eu escrevi. Então, a situação é a seguinte: nós temos aí esse peso W, não temos o valor dele, e ele informa que os cabos, observem que eu tenho um cabo AC, um cabo AB, um cabo AD e essa estrutura em forma de barra AO, que ele vai chamar de longarina AO. Dadas essas estruturas, esse desenho, ele informa que AB e AC podem suportar 22.240 newtons. O AO pode suportar 35.580 antes da flambagem, que é um tema que eu não sei se nós vemos aqui ou se vai ficar para resistência dos materiais. E aí ele diz o seguinte: determine o maior peso W que pode ser suportado e assuma que o cabo AD é suficientemente forte para suportar W. Então, o cabo AD acaba sendo irrelevante nessa análise. O que nós fazemos? Montamos as equações e partimos para o nosso cálculo. Então, vou colocar algumas informações extras aqui. Percebam que aqui nós temos tração, porque são cabos. E aqui eu tenho compressão, não porque é uma barra, mas porque
claramente é o sentido do que vai acontecer com essa barra. Então é o que nós vamos considerar. E a nossa pergunta é: o maior W. Então é isso que nós queremos encontrar. Então, a partir disso, também vou colocar mais um lembrete aqui, que é o que vai nos guiar sempre. Nós sempre vamos escrever uma força como o módulo dessa força vezes um vetor unitário, na forma completa ou na sua forma reduzida, ok? Sempre vamos fazer isso. Aí, a partir daqui, eu vou dar uma dica que isso foi falado de forma muito rápida antes, e agora eu vou fazer de uma forma mais específica. Vocês podem ver que nós temos cabos retos, né? O cabo AC aqui é reto, o cabo AB é reto e o cabo AD é reto. Por que eu estou falando isso reto, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está em função de um eixo, ele está dado em um eixo. Ah, mas ele tem altura, ok, não tem problema. A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar os pontos A, B, C e O. Lembrando que O é 0, 0, 0, né? Está na origem. Então, quando eu olho para A, eu vejo que ele tem em X 2,7, em Y ele tem 6, 5,4 mais 0,6, e em Z ele tem 3,6. Talvez seja melhor olhar a figura de baixo, né? Está mais claro aqui, ó. 2,7, 6 e altura 3,6. Então esse é meu ponto A. 2,7, 6 e 3,6. Depois eu tenho o ponto B. O ponto B está no plano XZ. Então ele tem 2,7 em X, 0 em Y e 3,6 em Z. Depois eu tenho o ponto C e o ponto O, que dessa vez eu vou escrever ele aqui pela importância dele. Então o ponto C está no plano YZ. Então ele tem 0 em X, 6 em Y e 3,6 na sua altura. Ok. E aí o que nós vemos? Para escrever as forças, quais vão ser as forças? Vão ser as forças que atuam aqui no cabo AC, no cabo AB e no cabo AD. No cabo AD eu vou fazer uma pequena análise aqui. Eu tenho o peso, né, que é o peso W. Então esse peso pesa W para cima. E aí eu tenho o cabo aqui AD. O cabo AD precisa suportar a mesma força do peso, né? Porque eu tenho TAD menos W, isso é igual a zero. Então TAD é igual a W. Consequência que esse TAD que atua nessa estrutura aqui é esse W. Então é esse valor que eu vou usar. TAD é o próprio W. Aí, a partir disso, a primeira força que eu vou escrever vai ser essa força TAD. Mas em vez de usar TAD, eu vou usar ela como próprio W, que é a própria força. Então eu tenho aqui o meu vetor força W, que é a força peso. E aí observem pela fórmula, qual é o módulo de W? O módulo de W é W, né? Afinal de contas ele não tem um valor ali. Mas qual é o vetor associado? É o vetor AD. Então eu faço D menos A. No caso aqui, como ele aponta de cima para baixo, né? AD, D menos A. No caso aqui eu não tenho o ponto D, né? Ele só está mostrado ali, mas não tem a posição exata dele. E aí, de qualquer modo, o que eu quero mostrar? O ponto D, ele é aproximadamente igual ao ponto A. Observem que ele está caindo aqui.
Então ele tem a mesma posição x, a mesma posição y, só muda a altura. Quando eu faço d menos a, eu tenho 0 aqui, e aqui eu vou ter um valor diferente. Só que na hora que eu calcular o módulo e dividir esse valor que sobrou pelo módulo, isso vai dar 1. Então, sempre que eu tenho algo que é reto em um eixo, né, e percebam isso, tá? Reto ou paralelo a um eixo, seria a terminologia melhor. Então, paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y, paralelo ao eixo z, eu nunca vou ter um vetor unitário expresso na forma numérica. Ele sempre vai ser unicamente expresso pelo seu unitário. Então, isso aqui é um vetor k. Como ele aponta para baixo, ele é um menos k. De modo semelhante, observem a força FAB. Então, A para B. Ela está apontando para a esquerda, o eixo Y aponta para a direita, então ela é negativa. E além disso, ela é paralela ao eixo Y. Então, eu não preciso escrever o seu vetor unitário, mas eu vou fazer isso uma vez para vocês perceberem. Então, o módulo de FAB é FAB, porque eu não sei quem é FAB. E isso vai acontecer vezes o vetor unitário RAB. E aqui eu vou escrever o unitário RAB. Então, ó, unitário RAB é B menos A. Então, eu tenho 2,7 menos 2,7 em I, mais 0 menos 6 em J, mais 3,6 menos 3,6 em K. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho 0 e eu tenho 0. Então, o vetor que sobrou é 6J. Quem é o módulo do vetor? São as coordenadas ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 6J, que sobrou, mais isso ao quadrado. O J vai sumir, né? Porque é o módulo. Então, J vezes J é 1. E o 6 vai dar 36, mas a raiz vai voltar a ser 6. Então, quer dizer, esse 6 simplifica, isso vai aqui, simplifica aqui, sobra 1. 1J, ok? Só que não 1, na verdade, menos 1J é o que vai sobrar. E aí, se você fizer isso por análise, observem o seguinte, FAB aponta para a esquerda, então ele é negativo, e ele está paralelo ao eixo Y. Então, ele tem aqui associado um menos e o J. Coisa semelhante vai acontecer agora com FAC. Aí FAC eu vou fazer diretamente. Então, FAC, ele é paralelo ao eixo X. Ele aponta no sentido contrário do eixo. Então, ele é menos FAC em I. E aí faltou apenas o vetor força RAO. Aí sim, esse eu preciso calcular, porque ele não é paralelo a eixo nenhum. Então, RAO, eu preciso fazer A menos O. Como eu já sei quem é A, então eu consigo calcular esse vetor aqui. Tenho que RAO é O menos A. Então, 0, 0, 0, menos 2,7, menos 6 e menos 3,6. Então, eu vou ter um vetor todo negativo. Menos 2,7i, menos 6j, menos 3,6k. O módulo desse vetor vai ser 7,5. Então, agora eu consigo montar a minha força FAO, que vai ser o módulo de FAO vezes esse vetor aqui. Dividido pelo seu módulo. Então, agora eu tenho aqui as três forças.
Feito isso, nós queremos calcular o equilíbrio. Então é só somar todo mundo com aquela equação básica. Eu tenho somatório de forças vetorial é igual a zero. E com isso, então, eu tenho somatório de fx, somatório de fy, e agora eu acrescento o somatório de fz. Então, a partir disso, nós vamos ver aqui as forças que nós temos. Eu tenho essa e esta. Então, são 4 forças e eu vou ter que colocá-las aqui. FAC é a primeira que está em I. Então, eu tenho menos FAC I menos FAO, ou melhor, menos 2,7 FAO. Aqui eu não preciso mais do I, né? Porque eu já estou no próprio eixo X, igual a zero. Então, essas são as minhas forças em X. Em Y, eu tenho FAB. Então, menos FAB menos 6 FAO. Então, são as únicas duas que eu tenho em Y. E em Z, eu tenho menos W, tenho menos 3,6. Ah, um detalhe, né? Aqui tem o módulo embaixo. FAO. E são as únicas duas forças que eu tenho também. Então, agora, da última equação, eu consigo tirar o seguinte. FAO é igual a menos 7,5 sobre 3,6 W. Então, com isso eu resolvo a primeira. Quero resolver todas em função de W, tá? Por quê? Porque eu quero encontrar forças de acordo com esses dados aqui de cima. Eu vou encontrar um W para cada uma das forças, né? Então agora, usando as duas primeiras, já que eu resolvi a última para FAO, se eu usar as duas primeiras, eu consigo resolver... Não, duas primeiras não. Não consigo resolver nada com elas. Eu vou usar as duas últimas. Porque a partir das duas últimas eu tenho FAB e FAO. Então, vou multiplicar em cima por 3,6, negativo, embaixo por 6 e somar. Quando eu faço isso, eu elimino os dois FAOs e aí eu fico com 3,6 FAB menos 6W igual a zero. Então, daqui eu tenho o seguinte: FAB é igual a 6W dividido por 3,6. Agora, processo semelhante eu vou fazer com a primeira e a última equação, para de novo obter os valores em função de W. E nesse caso aqui eu vou multiplicar em cima por 3,6, embaixo por menos 2,7. Isso aqui é opção minha, tá? Você pode fazer o contrário, não tem problema nenhum. Contrário nos sinais, né? E então, elimino aqui de novo. E vou ficar com menos 3,6 FAC mais 2,7 W. Então, FAC vai ser igual a 2,7 dividido por 3,6 W. Então, com isso eu tenho as 3 forças dadas em 3 equações, e aí eu consigo resolver as 3. Então, eu vou resgatar cada uma delas aqui embaixo.
para nós compararmos os três valores. Então, na primeira, nós temos que o W dela, substituindo aqui a B e a C, é 22.240. Então, a B e a C está aqui, na verdade. Então, substituindo esse valor, aqui é igual, esse valor nas duas, eu vou ter aqui da primeira que W é igual a 22.240 vezes 3,6 dividido por 6. E da segunda, que W é igual a 22.240 vezes 3,6 dividido por 2,7. Então, eu vou obter com isso 13.344 newtons para FAB, 29.653,3 para FAC, o W de FAC, ok? A outra, ela tem 35.580 newtons. Então, aqui, FA é 35.580 newtons. Então, vezes 3,6 dividido por 7,5, isso é o meu W. Então, aqui, eu vou obter um W de 17.000, vou colocar aqui embaixo, 17.078,4 newtons. Com isso, que nós vemos, o valor permitido aqui vai ser o menor deles, porque é o valor que atende aos três requisitos simultaneamente. Observem que se a força W for 17.000, a barra AB rompe. Se a força W for 29.000, a barra AO rompe. No caso aqui é um cabo, né? O cabo AB rompe e aqui a barra AO vai romper. E então eu sempre tenho uma situação de exclusão, com exceção dessa força, porque ela é menor do que a força que vai ser suportada em FAC e é menor do que a força que vai ser suportada em AO. Então, essa é a força que nós vamos escolher. Aí agora, nós vamos fazer a letra B. Para fazer a letra B, eu vou copiar essa imagem aqui de novo. Porque temos modificações. O que vai acontecer na letra B? A pergunta, ela é modificada. Agora, nós vamos mudar os pontos. Eu vou fazer de roxo, porque eu acho que vai ficar mais visível. Então, ó, o ponto C vai mudar para C'. O ponto B vai mudar para B'. Então, o que aconteceu aqui? Acabei apagando outro, né? O que acontece aqui? O cabo agora está inclinado. Ele não está mais certinho em função dos eixos. E isso aqui é suficiente para a situação mudar de figura. Vocês vão ver que a resolução desse, que está feita aqui em meia página, não acontece.
tá? Isso aqui é surreal. Então, ele dá agora o seguinte. O peso W, ele tem 4.450 newtons. A partir disso, então, com a mudança dos pontos B e C, determine a força suportada por AO e pelos cabos. Então, agora o processo é determinar todos. Na primeira ele deu. Nessa daqui, determine as forças. Então, as forças aqui, AO, AC e AB, né? São esses que estão faltando aqui. Mas, para fazer isso, precisamos dos novos pontos agora para definir os vetores. O único vetor que permanece aqui é o vetor W. Os outros todos vão ser modificados. O vetor W e o vetor AO, né? O AO a gente pode resgatar ali de cima. Inclusive, eu já vou até fazer isso. Então, ó, FAO permanece. Ele é um dos poucos que vai permanecer, porque esse ponto não foi modificado. Eu vou até fazer melhor do que isso aqui. Eu vou trazer de volta também a construção vetorial. Essa daqui. Para não gerar confusão. Porque eu vou diminuir ela. Então, ok, foi assim que nós chegamos nessa construção aí da frente. O outro que nós já determinamos era o W. O vetor W continua sendo menos W, J. Não, J não, Z, K. Está em Z. E aí agora nós precisamos determinar de novo. Ponto A também vou aproveitar, já vou resgatar, porque ele continua sendo o mesmo. E assim nós ganhamos tempo. Então esse aqui é o ponto A. Preciso do novo ponto B e preciso do novo ponto C. Então vamos lá. O ponto B novo, ele está dado aqui em X, agora ele somou 1,5. Então, eu tenho agora o B, eu vou colocar até B' e C', né? Então agora esse B' vai ser 1,5 mais 2,7, que vai dar 4,2. Depois eu tenho a sua coordenada em Y, que continua 0, né? Ele está no plano. E depois eu tenho a sua altura. Percebam que a altura modificou. Ela é menor agora, é 2,4. Ok. No ponto C, ele não tem X, é 0. Sua coordenada Y diminuiu 0,6. Então agora ela é 5,4. E a sua coordenada Z aumentou. Então é 3,6 mais 1,8, que vai dar 5,4 também. Ok. Precisamos desses 3 pontos. Temos os 3 pontos. Agora nós vamos determinar 2 vetores importantes aqui. O vetor RAC, que cuidado, né? Um RAC', e um vetor R, eu vou até modificar aqui, RAB' e um RAC'. AB. Então eu tenho B menos A, que é 4,2 menos 2,7, que vai ser aquele 1,5 que estava sobrando ali, né? Agora eu tenho a coordenada BY, né? 0 menos 6, então menos 6J. E depois 2,4 menos 3,6, que vai dar aquele 1,2 que estava sobrando ali, só que negativo.
Então, esse aqui é o meu vetor AB. No vetor AC, eu tenho a primeira coordenada que é 0 em C, então vai ser menos 2,7i. Depois eu tenho 5,4 menos 6, que vai dar menos 0,6j. E 5,4 menos 3,6, que vai dar 1,8k. Então, esse aqui é meu vetor AC. Então, os módulos agora de AB' e de AC' vão ser 6,3 e 3,3. É ruim aqui porque nessa conversão, provavelmente aqui não está em pés na unidade original dele. Eu creio que nessa unidade não daria tantas frações com números decimais, que vai ser uma coisa assim muito ruim. Vocês vão ver logo. Então, seria melhor usar os números dele por esse motivo. Mas, enfim. Então, agora, nós vamos montar as duas forças que faltaram. A força FAB' e a força FAC'. Então, eu tenho o meu FAB e meu FAB e o meu FAC, o seu módulo, né? Depois disso, eu vou multiplicar pelo vetor unitário, que eu achei ali em cima, 1,5i menos 6j menos 1,2k, dividindo pelo seu módulo. Mesma coisa eu vou fazer aqui, agora com AC, menos 2,7i menos 0,6j mais 1,8 em k. E divido isso por 3. Eita. Por 3,3. Ok, agora eu tenho todas as forças. Então eu coloquei elas em vermelho, só a nomenclatura principal para destacar. São 4 forças. São essas mesmas forças que estão aqui. Só que agora elas vão ser modificadas, né? O FAC, por exemplo, vai ser um FAC assim. Um FAC'. E o meu FAB agora vai ser um FAB com essa cara aqui, ó. Eu vou fazer ela bem grande para não parecer que ela está em torno de FAO, tá? Fica até difícil fazer isso aqui. Mas ela estaria aqui, né? Então, ó, esse aqui é o meu FAB'. Estou fazendo grande para diferenciar esse ponto aqui, ó. Senão fica parecendo que ela está em torno do FAO. E aí o que acontece? Esse azul aqui, não. E esse FAB aqui também não. Então, essas duas forças vermelhas aqui estão eliminadas. Então, agora mudou a situação. Percebam que o diagrama de corpo livre é bem simples de fazer na sua questão visual, né? É lógico que eu estou aqui com um ótimo recurso, né? Eu estou fazendo isso com um tablet, a caneta deixa a reta, né? Se a gente for fazer isso aqui à mão é outra coisa. Mas o que é interessante é que a visualização fica fácil, né? Não é uma coisa confusa mesmo sendo tridimensional. A partir disso, nós fazemos o somatório dessas forças, né, daquele modo de costume. Então, somatório da força em X, somatório da força em Y, somatório da força em Z. Isso aqui vocês não precisam escrever não, tá? De um modo geral é intuitivo, que a primeira linha é X, a segunda é Y, a terceira é Z. Eu faço isso para sempre deixar da forma menos duvidosa possível. Então vamos lá. Começando por FAO, que está lá em cima, eu tenho... Ou melhor, vamos começar por FAB. FAB', cadê? Aqui. Eu tenho 1,5 dividido por 6,3 do meu FAB'. Isso para X. Eu tenho menos 6
dividido por 6,3 desse mesmo FAB' para y. E eu tenho menos 1,2 dividido por 6,3 dele para z. Observem que eu vou fazer diferente dessa vez. Essa colocação, porque todos eles têm 3 dimensões. Então, o ideal é você colocar dessa forma para você não se perder, ponto 1. E ponto 2, para você não ter dificuldades na hora de resolver o sistema, para estar todo mundo que é igual um embaixo do outro. Logo vocês vão perceber a importância disso. Agora no FAC' eu tenho menos 2,7 dividido por 3,3. Eu vou deixar ele em cima da linha mesmo para ficar na mesma direção do numerador, tá? Para não parecer que ele está no denominador. Depois eu tenho 0,6 dividido por 3,3, negativo. E depois eu tenho 1,8 dividido por 3,3, positivo. Ok. Agora FAO. Eu tenho, primeiro, 2,7 dividido por 7,5. Vamos ver se é difícil escrever isso aqui. FAO. Depois eu tenho menos 6 dividido por 7,5. E por fim eu tenho menos 3,6 dividido por 7,5. E agora eu tenho W. Então no final, agora eu sei que esse é igual a 0, esse é igual a 0, esse é igual a W. Tá? Eu já vou passar para o outro lado. Então ficaria assim, né? Menos W igual a 0. Mais W é um valor que a gente já tem, inclusive, porque ele deu, tá? 4,40. Eu vou colocar assim, ó. Esse W aqui, ele é 4,45 quilonewtons. Que é melhor que usar 4.450. Depois, conforme for, a gente muda esse número. E aí agora que vem o grande problema. Percebam que eu tenho 3 incógnitas, mas eu tenho 3 equações, então eu posso resolver. Só que isso daqui é uma equação, é um sistema linear maior, não é um sistema 2x2, agora tem um sistema 3x3. Então não vai ser tão bonito quanto era antes. Vocês viram que alguns já deram problema antes, então imaginem agora. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever o sistema linear correspondente na forma de matriz. Então, eu vou ter uma matriz 3x3 nesse formato aqui. Eu vou pegar apenas os números, tá? Só que eu fiz uma coisa diferente. No lugar de usar essas frações, eu dividi. Então, e isso é o que eu sempre falo para vocês não fazerem, né? Mas dessa vez eu optei por dividir. E vocês vão observar que não fica tão ruim quanto está, na verdade. Então, 1,5 dividido por 6,3 vai dar 0,238. Depois, 2,7 dividido por 3,3 vai dar menos 0,81. 2,7 dividido por 7,5 vai dar 0,36. 6 dividido por 6,3 dá quase 1. Depois, 0,6 por 3,3 dá 0,18. 6 dividido por 7,5 dá 0,8. Ou 0,80, que vocês acharem melhor. 1,2, 6,3 dá 0,22. Lembrando que eu estou levando os sinais, ok? 1,8 por 3,3 vai dar 5,45. E por fim ali eu tenho 3,675 que vai dar menos 0,48. Então esse aqui vai ser o sistema
que eu vou utilizar. Ainda vou fazer mais uma coisa aqui, que eu vou traçar uma linha bem aqui. O objetivo dessa linha é dividir a parte que vai apresentar os meus números com incógnitas daquelas que eu vou apresentar os valores aqui que estão, vamos colocar entre aspas, soltos nessa matriz. Então, a partir de agora, eu posso resolver o meu sistema linear. Acho que eu consigo apertar ele um pouquinho mais aqui para eu conseguir escrever. Então vamos lá. Esse sistema, observe que ele corresponde totalmente aos valores que eu escrevi aqui. O que eu fiz? Eu não tenho mais FAB, FAC e FAO, mas eu sei que o meu FAB estão todos eles aqui. Os meus FAC estão todos aqui. E os meus FAO estão todos aqui também. E do outro lado, a única coisa que eu tenho é o valor de W. E ele continua ali, né, normalmente. Então agora o que resta é resolver o sistema. Como é um sistema maior, nós vamos precisar de etapas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ou melhor, qual vai ser a estratégia que eu vou traçar, né? Talvez esse seria o primeiro ponto para a gente pensar. Eu vou fazer aqui uma triangulação para anular todos esses valores aqui. Depois disso, eu vou substituir escalonando. Então, quando eu anular todos esses, eu vou obter esse valor. Depois eu pego o valor aqui de FAO, substituo na de cima. Mas como esse aqui já vai ser zero, então eu consigo descobrir FAC'. Depois eu pego o valor de FAC', substituo em cima, e de FAO substituo em cima. E aí eu já tenho o valor de FAB. Então essa é a estratégia que nós vamos traçar. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, na linha 2, eu vou somar a linha 2 com a linha 1 vezes 0,952 positivo e dividido por 0,238. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Por que esses números aqui? Se eu multiplicar L1 por 0,952 dividido por 0,238, a primeira componente aqui é 0,238. Quando eu multiplicar por 0,952 dividido por 0,238, isso aqui vai transformar ela em 0,952 positivo. Quando eu somar com a linha 2, ele é 0,952 negativo. Então eu anulo esse valor aqui. E aí eu vou obter o meu primeiro zero, que é o que eu queria. Então por isso que eu estou fazendo esse passo. Depois o que eu vou fazer? Na linha 3, eu vou somar ela com a linha 1 multiplicada por 0,22 dividido por 0,238. Que aí eu vou obter a mesma ideia, né? Então agora eu vou pegar a linha 2 e eu vou somar com a linha 1 vezes 0,22 dividido por 0,238 vezes a linha 1. E aí quando eu fizer isto, eu vou obter basicamente esse sistema aqui agora com algumas alterações, né, que eu vou colocar aqui embaixo. Então, a linha 1 eu não mexi, né? Observem que eu só fiz o cálculo em relação à linha 2. Então, a única coisa que eu vou alterar, ou melhor, a linha 2 e 3, né? Então, o que eu vou alterar vão ser as linhas 2 e 3. Eu vou escrever de azul para mostrar que eles foram alterados. Qual era o meu objetivo? Obter 2 zeros. E isso eu consegui, né? O segundo número vai virar 3,42 quando eu somar, que eu estou fazendo isso aqui, nesse segundo número, só para demonstrar isso. Eu peguei os menos 0,81, multipliquei por 0,952 dividido por 0,238 e depois somei
com esse menos 0,18 que está ali. E aí, quando eu fizer esse processo todo, ó, 0,81 vezes 0,952 dá 0,77. Dividido por 0,238 vai dar 3,24. Com mais o 0,18 vai dar 3,42. Então, esse que é o processo que eu estou fazendo. Eu vou deixar esse aqui escrito. Vou trazer ele para cá. Só para demonstrar para vocês o que é que eu fiz, embora vocês, na teoria, tem que saber fazer isso aqui. Mas, enfim. Aí o próximo número vai ser menos 2,24. Embaixo eu tenho menos 0,2 e depois menos 0,82. Ok. O 445 não vai ser mexido, porque quando eu multiplicar L1 por 0, vai dar 0. Mais o 445 continua ele mesmo. Aí eu vou ter um segundo passo agora. Eu vou multiplicar a linha 3. Agora o que eu quero? Eu quero anular esse número aqui. Ó. Ele é o meu foco. Então eu vou multiplicar a linha 3, ou melhor, a linha 2, né? Então a linha 3 mais menos 0,2L2 dividido por 3,42. Porque aí o que eu estou fazendo? Eu transformo 3,42 em mais 0,2, porque tem um menos aqui, né? Então, vai virar mais 0,2. Menos 0,2 vai dar 0. Então, esse é o meu objetivo aqui com esse segundo passo. E aí, quando eu fizer isto, eu vou obter aqui um novo sistema. Observem que esse novo sistema só altera a linha 3. Foi a única que eu mexi. Eu vou fazer agora de roxo para diferenciar isso. Então, o 0 que eu tinha aqui continua. E agora eu acrescento um 0 aqui. E aí eu vou ficar aqui com menos 0,689. Né? Com isso, eu posso agora reescrever esse pequeno trecho aqui. O que está escrito aqui? Eu tenho que menos 0,689 FAO é igual a 4,45 kN. Então, quando eu passo menos 0,689 dividindo, eu vou obter 6,4586. Então, com isso, nós obtemos nosso primeiro resultado. Que aí eu vou devolver agora para Newton, né? 6458,6 newtons. Então, esse é o nosso primeiro resultado. A partir disso, o que eu vou fazer com esse FAO? Eu vou substituir na segunda equação que está aqui em cima. Tá? Observem o que está escrito aqui na segunda. Está escrito que menos 3,42F AC' menos 2,24 FAO é igual, isso vai ser igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o FAO, mas um detalhe aqui, né? FAO é negativo, ok? Porque eu tenho um sinal de menos ali que eu não levei. Então, agora quando eu substituir isso dali, o que eu vou ter? 2,24 vezes 6458,6 vai dar 14.000, positivo. Vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, né? E aí com o negativo do 342 que eu vou dividir, eu vou obter 4.230 aproximadamente, né? Aí depende um pouco da quantidade de casas que a gente vai usar em cada conta. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o meu FAC' vai ser 4.278 newtons. Depois, eu vou pegar esses dois valores e vou substituir na primeira. E aí, o que a primeira diz? Que eu tenho 0,238F
AB', menos 0,81 FAC', menos 0,36 FAO igual a zero. E aí, com esse processo, eu vou conseguir substituir, né, os valores aqui. Talvez eu vou trazer essa equação para baixo. Acho que aqui vai ficar ruim. Então aqui, ó, da primeira, nós temos isso. Então, esses valores eu vou substituir. FAC' eu acabei de obter. 4.278. O FAO foi um dos primeiros que nós conseguimos, que ele vai ser menos 6.458,6. E isso tudo precisa ser igual a zero. Então, com isso, nós conseguimos resolver agora para FAB'. E fazendo essa conta, então, nós temos aí 0,36 vezes 6.458,6 menos, né? Porque aqui eu tenho menos daqui com... Agora o outro vai ficar negativo. Então, tenho 0,81 vezes 4.278, que vai dar menos 1.140. Passando para o outro lado positivo, dividindo por 238, eu vou ter aqui aproximadamente 4.725. Aí depende um pouquinho das aproximações, tá, que a gente usou. Eu estou usando o valor padrão porque eu fiz muitas aproximações aqui, né? 0,238, tinham vários outros números. Então o meu não dá a conta exata. Bom, vimos que agora o trabalho aumentou, né? Então eu vou acrescentar uma coisa que eu fiz, que eu achei relevante e para vocês observarem como que isso funciona, tá? Então aqui nós acabamos o nosso problema, resolvemos tudo que precisava ser resolvido, expomos tudo. Mas eu quero mostrar para vocês esse mesmo problema agora sendo resolvido de forma não manual. Para vocês observarem que a gente pode usar alguns recursos para resolver isso. Inclusive ele vai extensamente falar isso. Aqui ele comenta: esse sistema de equação não é tão fácil de resolver como nós podemos perceber aí, né? Quanto o anterior. Então, sistemas de equações difíceis de resolver são um fato comum na engenharia e você deve estar preparado para isso. Percebe que ele fala que você deve estar preparado, não quer dizer que ele vai resolver, são coisas diferentes. E aí ele fala estratégias básicas, né, para o cálculo manual e que é viável, que nós podemos usar alguns sistemas para resolver isso. Então aqui eu usei um site que é interessante para resolver sistemas lineares. Eu só esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu encontrei. Na versão de celular dele não fica muito legal. Eu vou colocar aqui em azul o nome dele. É Matrix. Calc.org. Então ele é legal para você usar para resolver um sistema, só que a minha recomendação é use para aprender, ok? Ou se você não sabe, né? E use para conferir os seus resultados.
só para isso. E no dia que você for resolver numa prova, você não vai ter esse sistema. Então, se você só utilizar ele, você vai ficar refém de uma coisa que você não vai ter como recurso. E como que ele funciona? Ele tem aqui ó, os x1, x2, x3, x4. Você pode aumentar a quantidade de variáveis, pode aumentar a quantidade de linhas. Sempre do outro lado, você precisa colocar os seus resultados numéricos sem variável, tá? Você não pode deixar esse 4.000 aqui, senão você está acrescentando uma variável no problema. Eu coloquei na forma de frações, que é a forma que nós chegamos no último resultado ali, ó. Aqui estava na forma de fração. Então eu coloquei nesse formato, mas você pode colocar, ó, mostrar números decimais. Aí ele ia modificar a forma de calcular. Você escolhe o método, eu escolhi aqui utilizando o método de Gauss, que é o mais comum. Depois disso, você coloca em resolver. Ele não só vai resolver, ele vai mostrar os passos. Então eu coloquei aqui em duas partes, tá? Essa aqui é a primeira, essa é a segunda. Talvez valha até a pena colocar uma divisória aqui. Pronto. Então observem que ele começa usando o método de Gauss, ele modifica aquelas equações que eu escrevi. Observe que ele não usa as mesmas equações. Então ele modifica elas para uma forma não decimal. E aí ele começa a resolver. Então, como não tem nenhuma linha com 1, quando tem alguma linha que começa com 1, ele tira ela da posição e começa a resolver assim. Então, o que ele está fazendo? Ele vai multiplicar por 4. E aí ele vai começar esse processo. Então, ó, multiplicando por 4 aqui, os dois estão sobre 21, vai dar 20 sobre 21, vai somar e vai eliminar. Então, esse é o processo que eu fiz ali em cima, só que ele está fazendo com fração. Então, ó, ele obteve o primeiro zero. Depois ele vai fazer coisa semelhante com a linha 3. Então, ele vai multiplicar aqui a linha 1 por menos 14 sobre 15 e vai somar com a linha 3 para obter o segundo zero. É lógico que a forma que ele está usando não é uma forma visível para a gente, né? Por exemplo, multiplicar a linha 1 por 14 sobre 15, talvez não seja tão visual para ver que isso aqui vai ficar igual a 2 sobre 9. Então, ele vai usar outras metodologias, né? Embora o processo seja o mesmo. E aí depois, ó, ele vai usar essa linha, a segunda linha, né, no termo 2, 2, que é o do meio, para eliminar esse daqui. Então, vai multiplicar por 6 sobre 95 e vai eliminar. E vai obter os 3 zeros. A partir de agora, ele vai escalonar. Do mesmo jeito que eu fiz ali, ó. Ele retomou o sistema linear. Ele devolveu os valores. Então, agora, ele vai substituir o x3, né? Vai encontrar o x3. Vai pegar o valor de x3, vai colocar na segunda equação. Assim ele descobre o x2, vai pegar o valor de x2 e x3 que ele descobriu aqui e colocar na primeira equação, vai descobrir o x1. Com isso ele vai expor todos os resultados aqui. Então você vê que o x1 dele ó, deu 4.725. O x1 dele corresponde ao nosso FAB'. Cadê? Aqui, 4.725. Então, tá vendo que tem uma correspondência, né? Lógico, dele vai estar mais correto os valores. Aqui, por exemplo, ó, ele não dividiu. Ele colocou 38.500 dividido por 9. Então, 38.500 dividido por 9 vai dar 4.277,77. Esse aqui é o segundo, que é o FAC'. Tá aqui, ó. O meu teve um arredondamento, 4.278. Então percebam que é um sistema eficaz para vocês utilizarem como apoio. Como dá para perceber, isso aqui foi um exercício e a parte teórica foi 15 minutos. Estamos aqui a 1 hora. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou deixar o segundo exemplo para fazer em outro vídeo separado.